Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Satisfação enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira aqui na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo. Passamos um tempo sem gravar por conta de uma transição de carreira que eu venho passando já há cerca de 2 a 3 meses. Colocamos no ar várias programações muito interessantes que nós havíamos preparado anteriormente, mas hoje eu venho aqui para falar até mesmo sobre essa transição. Acho que é importante você que nos acompanha, você que nos encontra nas ruas de Nova Friburgo e fala: poxa, Marcelo, bacana seu programa, parabéns pela entrevista que você fez, te acompanho, só te vejo na televisão. Eu estou sempre nas ruas, mas tem gente que acaba não encontrando, né, por conta aí de caminhos diferentes, mas é um momento também muito importante. Eu vou trazer algumas informações que eu considero relevantes, né, até porque eu sou considerado pessoa pública e essa trajetória profissional faz todo sentido que as pessoas saibam. Primeiro, dia 30 de junho, próximo passado, eu me desliguei da Universidade Estácio de Sá após quase 30 anos de atuação. Quero agradecer muito a direção da universidade, tanto o professor Adilson Samora, que era o diretor anterior, quanto o professor Cláudio Lozana, que é o atual diretor, toda a equipe administrativa, em especial a Lúcia Coutinho, a Roselane, que faz um trabalho espetacular, a Ariane Paisano, agradecer a todos os professores, todas as professoras, todos os profissionais que atuam nas mais diversas áreas, desde o escritório até a segurança, até a limpeza, enfim, todos imprescindíveis para que o processo de ensino-aprendizagem pudesse acontecer de uma forma tão especial como foi ao longo desse tempo. Quero agradecer muito, muito, muito aos meus milhares, às minhas milhares de alunas e alunos, os melhores, por isso até que eu devo ter aqui feito essa confusão, pessoas com quem eu aprendi muito e também acredito ter contribuído com alguma parcela de conhecimento. Por ocasião da minha saída, eu publiquei no Instagram e mandei também pelo WhatsApp e recebi muitas mensagens, muitas mensagens carinhosas, afetuosas, de gratidão, de agradecimento pela troca que nós tivemos e pela possibilidade dessa construção de conhecimento conjunto. Essa foi uma característica minha ao longo de todo o tempo. Eu nunca cheguei em sala de aula como dono da verdade, mas sim como um aprendiz que talvez tivesse um pouco mais de experiência. Eu comecei a dar aula com 22 anos. Naquele momento, eu dava aula para pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de mais idade do que eu e sempre construir, né, a partir das experiências de cada um, salas de aula e aulas em si muito especiais. E ao longo do tempo, à medida que a gente vai ganhando também experiência, mais pessoas mais jovens vão se aproximando, e aí eu passei recentemente a dar aula para alunos de 20, 22, 23, 25, 28, 18, 17, e acredito que tenha sido aí, de alguma forma, uma experiência positiva. Quero agradecer muito à comunidade Estácio, todos esses segmentos, pela excelente acolhida, e fica aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de dever cumprido e o sentimento também de continuar apoiando no que eu puder uma universidade tão importante na nossa cidade. E também tive agora recentemente uma licença-prêmio, tirei uma licença-prêmio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dia 1º de agosto eu completarei, ou terei completado, dependendo do dia que você assistir ao nosso programa, 34 anos como profissional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ingressei no Instituto a partir de um concurso que eu realizei no ano de 1990, ingressei em 1991, o Instituto quase fechou, fizemos uma mobilização entre alunos, professores, na verdade não tinha aluno na época, professores e servidores, e contamos com um apoio muito importante, eu sempre falo, não me canso de falar, do então deputado estadual, professor Carlos Guimarães, a quem nós somos eternamente gratos, que foi o deputado que apresentou o projeto de lei que permitiu a incorporação do Instituto à UERJ em 1993. A UERJ, então, está em Friburgo há 32 anos, com os cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação, mestrado e doutorado em Modelagem Computacional e mestrado em Ciência e Tecnologia dos Materiais. E eu contribuí, ao longo de todo esse período, com o desenvolvimento da nossa instituição e, por conta de uma questão profissional que eu vou falar em seguida, eu optei por essa licença-prêmio até dezembro, para que eu pudesse me dedicar a esse trabalho que eu vou falar em seguida. Eu quero agradecer também à direção da UERJ, a todos os profissionais, a todas as profissionais com quem eu convivi ao longo desse tempo, aprendi muito com todos, e também nossas alunas e nossos alunos. Na UERJ eu não sou professor, algumas pessoas acham que eu sou professor. Já fui até instrutor de curso de políticas públicas, mas não como professor da engenharia, do mestrado ou do doutorado. Já fui professor de pós-graduações em outras instituições, mas no caso da UERJ eu atuo mais na área administrativa e quero agradecer também a todos os alunos e alunas com quem eu convivi, não sendo professor, sendo uma espécie de mentor, de orientador de empresa júnior, enfim,
uma experiência muito especial, e daqui a algum tempo eu retorno para a UERJ. Por que essas mudanças? Por que esses ajustes? Eu me habilitei há cerca de 1 ano e meio, a 2 anos, como consultor do Sebrae nas áreas de inovação e de políticas públicas. 2 áreas que têm tudo a ver com a minha trajetória. Inovação, eu trabalho desde meados dos anos 90, fui gerente de incubadora de empresas, trabalhei em escritório de transferência e tecnologia. Hoje eu presido um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade. Enfim, quando eu fui secretário de Educação, nós incorporamos tecnologia no processo educacional. Então isso faz parte do meu cotidiano, independente do cargo que eu ocupe. E políticas públicas, desde 2001, eu atuei como secretário de Administração, Governo, Desenvolvimento Econômico, Educação, Ciência e Tecnologia, Integração Governamental em várias gestões, e também como vereador, de 2005 a 2016, exercendo função de primeiro secretário, segundo secretário, presidente de comissões técnicas, liderança de governo, e presidi diversas sessões do Legislativo. Também foi uma experiência muito especial. Aproveito para agradecer a todos os eleitores e eleitoras que me fizeram representá-los ao longo daquele período, e por conta disso, naturalmente, você constrói uma experiência na área de políticas públicas. E o meu doutorado, que eu concluí em 2019, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi exatamente o doutorado em políticas públicas e formação humana. Então, todo esse acúmulo histórico me permitiu, ao longo dos últimos meses, atuar em vários projetos de políticas públicas e vários projetos de inovação. Então, eu venho concentrando a minha atuação profissional na área da consultoria em várias cidades, além de Nova Friburgo. Estou trabalhando também com Teresópolis, Petrópolis, Niterói, Rio de Janeiro, Volta Redonda, expandindo o nosso leque de atuação, não só para Nova Friburgo, mas para outras cidades de várias regiões do estado do Rio de Janeiro. E eu acho isso muito interessante, né? Eu acredito que seja também um motivo de alegria e de satisfação. Nós sabemos que friburguenses, não só eu, temos a Vânia Monerá, outros profissionais aqui de Nova Friburgo, consultores que fazem um trabalho incrível, Sidney Matias, filho do saudoso Assis Melo, da Cândido Mendes, uma pessoa que eu nutria um profundo carinho e respeito. Então, o Sidney também faz um trabalho importante. Vários outros consultores que, de alguma forma, apresentam a Nova Friburgo a qualidade dos nossos profissionais em várias regiões, em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, momento de transição, eu venho me redirecionando para outras áreas. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre a questão política. Muitas pessoas têm me perguntado, têm falado... Tem encontrado nas ruas e falado, e aí, Marcelo, você vai voltar? Marcelo, você precisa voltar, enfim. Então a gente tem dialogado a respeito. Tive um encontro muito importante na semana passada, que eu vou relatar no segundo bloco do programa Visão em Ação. Não saia daí, daqui a pouquinho tem novidade no nosso segundo bloco. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587.
Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com Visão em Ação 5.0, uma auto-entrevista hoje, para a gente poder abordar inúmeros temas, né, que ao longo das últimas semanas, inclusive, acabaram impedindo que eu gravasse, por conta de transições de carreira, enfim, de diversas naturezas que eu precisei empreender. E aí eu vou tratar nesse segundo bloco de um tema que se associou muito à minha pessoa, ao profissional que eu sou, por conta de aproximadamente 25 anos de atuação, que é exatamente a vida pública, a política. E na última semana eu estive no gabinete, fui recebido pelo prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, ele que está no seu 4º mandato como prefeito da cidade maravilhosa, uma cidade que se transforma a cada dia, que vem passando por revoluções urbanísticas, de mobilidade, na área da saúde, na área da educação, graças à liderança de Eduardo Paes. E eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo em 2005, há exatos 20 anos, quando eu me filiei ao PSDB. O Eduardo era deputado federal pelo PSDB à época e eu vereador aqui em Nova Friburgo pelo PSDB. Então, a partir dali, nós passamos a ter contatos mais frequentes. E no ano de 2006, muitas pessoas acham que o Eduardo se candidatou uma única vez a governador do estado do Rio de Janeiro. Não. O Eduardo se candidatou a primeira vez em 2006. Ele foi candidato a governador do estado do Rio de Janeiro em 2006 pelo PSDB e naquele momento eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. Eu tinha sido eleito recentemente como vereador e em 2006 eu me candidatei a deputado estadual, tive uma boa votação, fiquei em 3º lugar e Nova Friburgo elegeu 2 deputados à época, o Ney Botelho e Rogério Cabral. Coincidentemente, posteriormente, o próprio Rogério Cabral se tornou prefeito de Nova Friburgo. Então a minha ligação, a minha aproximação, o meu contato com o Eduardo vem desde aquela época. Não só com o Eduardo Paes, também com Pedro Paulo, que é atualmente um deputado federal extremamente respeitado e reconhecido a nível nacional, esteve conosco aqui na TV Cidade há poucos meses, tem a intenção de retornar a Nova Friburgo, viabilizou a emenda para a APAE, que construiu a padaria escola daquela instituição tão importante, e quer viabilizar outros projetos que contribuam para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Então, essa ligação histórica, que tem aí 20 anos de existência, ela também passou pela eleição de 2018. Em 2006, Eduardo não foi para o segundo turno. Foram para o segundo turno Sérgio Cabral e Denise Frossari, e foi eleito, então, Sérgio Cabral, posteriormente reeleito, posteriormente fez o sucessor, enfim. E Eduardo volta a ser candidato em 2018. E com uma eleição bastante, aparentemente, tranquila, na reta final, motivos diversos, inclusive questões que vieram à tona mais recentemente, o Eduardo acabou perdendo a oportunidade de assumir a governadoria. E eu sempre falo, o Estado do Rio, em 2018, perdeu uma grande oportunidade. Nós tínhamos como candidato a governador Eduardo Paes, que é um dos quadros políticos e administrativos e gerenciais da maior qualidade do nosso país, com repercussão internacional. Eu acompanho a carreira do Eduardo há mais de 20 anos, como falei, mas também na vice-governadoria nós tínhamos um nome extremamente qualificado, que era o nome do Conte Bittencourt,
que foi deputado estadual, vários mandatos, uma pessoa que tem a pauta da educação, a pauta da ciência, da tecnologia, da inovação como centrais nas pautas, como centrais na sua vida pública, e ele era o candidato a vice-governador. Nós abrimos mão, em 2018, de termos Eduardo Paes e Conte Bittencourt como governador e vice, e o Conte, como todos sabem, uma proximidade, uma integração muito grande aqui com Nova Friburgo, tem casa em Nova Friburgo, mora em Niterói, mora em Nova Friburgo, para que então fossem eleitos como governador o Wilson Witzel, que era um desconhecido à época, e Cláudio Castro, que era o vice-governador, candidato a vice-governador. Essa chapa então assume. Posteriormente, pela primeira vez na história, o Witzel se torna o primeiro governador deposto pela Assembleia Legislativa, por unanimidade, a Alerj o depois, e aí assume então Cláudio Castro, que depois se reelege. E aí a gente teve um momento que foi positivo, que foi a venda das ações da SEDAI. Esses recursos permitiram a realização de muitas obras, mas talvez há uns 2 anos, 1 ano e meio, a gente não tem visto mais grandes obras sendo realizadas. Pelo contrário, a gente tem ouvido falar sobre crise, sobre problemas, sobre conflitos, e isso não é bom para o nosso Estado. Como eu falei no primeiro bloco, o Estado do Rio de Janeiro é uma Ferrari com freio de mão puxado. A gente precisa destravar essa Ferrari para que ela alcance pleno potencial e todas as potencialidades, todas as competências, todas as vocações do Rio de Janeiro, que é um estado também multipotencial, tanto passando pela capital, região metropolitana, Baixada Fluminense, interior do estado, região serrana, região sul, região noroeste, região norte, que isso tudo flua de uma forma mais integrada, mais cooperativa, para que nós tenhamos aí um resultado melhor, como outros estados conseguem. São Paulo tem um desenvolvimento totalmente diferente do estado do Rio do ponto de vista positivo. A região sul do país conseguiu também se desenvolver bastante. Algumas áreas, algumas regiões do Nordeste, de outros estados também, de outras regiões do país. E aqui no Rio de Janeiro, problemas políticos, problemas financeiros, falta de competência na administração pública, notadamente estadual, mas também muitas municipais, tem feito com que a gente perca muito tempo. Então, em 2018, nós poderíamos ter tido Eduardo Paes governador e Conte Bittencourt vice-governador. A opção foi outra e sempre precisamos respeitar o voto popular, mas o fato é que nós estamos 7 anos depois amargando uma série de problemas fruto da nossa escolha. Eu falo nossa porque quando você vota num candidato, independente de você ter votado no que venceu ou não, você fez parte daquela comunidade que o elegeu. Então, nós não fomos capazes, por exemplo, de convencer a maioria a votar à época em Eduardo Paes. E, particularmente, eu acho que para o próprio Eduardo foi até melhor dessa forma, porque ele teve a oportunidade de retornar à prefeitura na eleição de 2020 e pelo 4º mandato não consecutivo, porque houve aquele período do Crivella que acabou gerando uma série de problemas na cidade do Rio de Janeiro, agora ele está no 4º mandato realizando um trabalho extremamente reconhecido pela população carioca, com derramamento na região de entorno, região metropolitana, Niterói, enfim, Baixada Fluminense, e com um ponto importante, embora a atribuição da segurança pública seja do Estado, o Eduardo ele optou, em especial nesse mandato, em estruturar uma força de segurança em alto nível, bastante qualificada, usando tecnologia com projetos diversos, inclusive o Civitas, para contribuir para a diminuição da criminalidade. Então, embora não seja uma atribuição da Prefeitura, mas sim do Estado do Rio, a omissão do governo do Estado fez com que o Eduardo assumisse esse papel. E o seu vice-prefeito, Eduardo Cavalieri, que é um jovem com menos de 30 anos, que assumiu com ele esse 2º mandato, também tem contribuído muito para que a cidade do Rio de Janeiro assuma uma responsabilidade que não é dela, mas que, por amor e preocupação com a população carioca, vem desenvolvendo. Aliás, precisa falar também que a cidade do Rio de Janeiro ela foi pioneira na implantação do Centro de Operações Rio, que é uma central de monitoramento e operações que foi criada há mais de 15 anos, provavelmente há uns 15 anos, com o apoio de várias empresas de tecnologia e que hoje permite o monitoramento em tempo real de toda a cidade, tanto do ponto de vista da própria mobilidade urbana, quanto também das intempéries. Quantas vezes nós temos visto Eduardo Paes, do COR, que é o nome, é a sigla da Central de Operações Rio, anunciando medidas que precisam ser tomadas pela população para evitar o risco, em especial quando as chuvas são muito intensas. Então nós temos em Eduardo Paes uma grande liderança, Eduardo que foi presidente do PSD, é o partido que eu estou filiado já há algum tempo, e atualmente o presidente é Pedro Paulo, é o deputado federal Pedro Paulo. E muitas pessoas têm perguntado, e aí Marcelo, você não vai voltar? E aí Marcelo, você tem que se candidatar novamente? A gente começa a pensar nessa possibilidade,
porque a gente tem visto aí uma lacuna, tem visto aí uns déficits que são importantes do ponto de vista da representação, da qualificação, e pode ser que a gente tenha aí um retorno ao longo dos próximos meses, mais no campo político, que é algo que todos sabem, né? Até hoje, quantas pessoas me encontram e me perguntam como está a política, como está a administração, enfim, isso foi bastante identificado ao longo dos meus mandatos parlamentares, ao longo dos exercícios de funções executivas e ao longo da minha trajetória profissional, sempre procurando fazer as melhores entregas possíveis. E embora eu não esteja exercendo cargo eletivo, nem cargo de nomeação pelo Executivo, eu nunca deixei de trabalhar em prol de Nova Friburgo. Continuei fazendo todos os trabalhos necessários ao desenvolvimento da cidade, em especial nas minhas áreas de atuação, educação superior principalmente, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento econômico, participando ativamente desses debates, com o objetivo de fazer com que Nova Friburgo se fortaleça, se desenvolva e se torne uma cidade cada vez mais expoente no nosso cenário estadual e no nosso cenário nacional. Então eu trouxe as informações do campo político nesse segundo bloco, para a gente poder também dialogar a respeito, e daqui a pouco a gente vai falar mais um tema no terceiro e último bloco desse bate-papo muito especial, bate-papo meu contigo, né? Porque, na verdade, hoje nós não temos um outro entrevistado aqui. Temos um entrevistador se auto-entrevistando e trazendo aqui informações que sejam relevantes para a nossa comunidade. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24.
Estamos retornando com o programa Visão em Ação, terceiro e último bloco dessa auto-entrevista, como falei aqui no início, e no segundo também. E nesse terceiro e último bloco nós vamos falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido desde novembro de 2024, de forma mais focada, que é a implementação da metodologia Ecossistema Local de Inovação, chamada metodologia L, que ela foi estruturada pela Fundação CERT de Santa Catarina e foi nacionalizada pelo SEBRAE. Hoje nós temos essa metodologia já implantada ou em implantação em mais de 250 regiões do nosso país, em mais de 350 municípios. No Rio de Janeiro, como falei anteriormente, são 6 municípios, sendo que na capital são em 2 localidades. E aqui em Nova Friburgo, nós iniciamos esse trabalho de ecossistema, ainda que não com a presença dessa metodologia, a partir de 2018, quando eu estive à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior da Prefeitura de Nova Friburgo. Naquele momento, nós gerenciamos o CEVEST, que é ainda o Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário, gerenciamos a Central de Monitoramento e Operações Nova Friburgo Cidade Inteligente, aquele sistema com aproximadamente 200 câmeras que monitora o trânsito e os rios de Nova Friburgo, o Programa de Desenvolvimento de Estágio Estudantil, PDEE, que permite que milhares de estudantes do ensino médio e também do ensino superior façam seus estágios junto a órgãos da Prefeitura, nas mais diversas áreas, tanto da administração, quanto da educação, quanto da saúde e tantas outras. E nós iniciamos, quando eu falo nós, eu, Loyola Bechara, que era o meu subsecretário, que é um profissional que formou milhares e milhares de profissionais da área de tecnologia de informação aqui em Nova Friburgo, fez um trabalho espetacular. Nós trabalhamos em conjunto para criarmos esse InovaFri. Começamos um diálogo com o SEBRAE, junto a Fernanda Gripe, que é a coordenadora da Regional Serrana 1, e também, 1 ou 2, sempre fico nessa dúvida, e o Thiago Schott, que é um outro profissional que nos auxiliou, nos apoiou nessa estruturação. Recebemos, então, uma metodologia inicial de planejamento colaborativo e começamos esse trabalho, realizamos diversos eventos em 2018, 2019, veio a pandemia, fizemos, então, um recuo estratégico, né, por conta da saúde, e fizemos, então, uma legislação, que foi o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que foi aprovado no final de 2020. Desse código, nós tiramos do papel o Conselho Municipal, o Prêmio Inova Nova Friburgo. Estamos trabalhando para que seja instaurado, implementado um Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação para apoiar iniciativas nas mais diversas áreas do conhecimento, que contribuam para que a cidade também busque a solução para problemas muito sérios que vive há bastante tempo e não consegue resolver, por mais que governantes e governados e representantes e representados critiquem, o fato é que essas soluções não chegaram até hoje. Então a gente acredita que esse fundo possa subsidiar editais que contribuam para essas soluções. Então nós fizemos, ao longo de 2020, 2021, a estruturação, aprovação e implementação inicial dessa lei, e o tempo foi passando, várias reuniões foram acontecendo, até que em 2024, no final de 2024, o SEBRAE traz essa metodologia. Foi então feito um grande levantamento, cruzando as vocações econômicas, baseadas em dados e indicadores econômicos, e o potencial tecnológico, baseado em formação de ensino técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação em áreas associadas à tecnologia, à inovação, e que possam, de alguma forma, contribuir para que essas vocações econômicas se potencializem. E aí foi feito o cruzamento desses dados, e aí têxtil e confecções, metal mecânico, turismo e gastronomia, agricultura e tecnologia de informação e comunicação foram os 5 setores considerados prioritários, que a gente também chama de priorizados, para que pudesse receber, então, uma atenção especial das diversas instituições que estão trabalhando em torno desse ecossistema. Temos representantes da UERJ, da UF, do Cefet, da Estácio, da Prefeitura, de instituições como Embrapa, Emater, enfim. A gente vai fazendo esse trabalho, Associação Comercial Industrial e Agrícola, Federação das Indústrias, uma série de instituições, muitas instituições de muita qualidade que vem contribuindo para que mais informações cheguem a esses setores econômicos. E aí, objetivamente falando, na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, às 18 horas, lá no IBELGA, lá em Salinas, nós faremos uma reunião para iniciar a estruturação de um plano setorial para o setor de agricultura. Então, nós conseguimos a cessão do espaço, agradecer a toda a diretoria do IBELGA, convidamos o presidente do Legislativo, que é o vereador Dirceu Tardem, que é um representante importante da região, e convidamos as várias lideranças de associações de produtores, de instituições de apoio ao próprio setor agrícola, para que a gente então faça essa escuta ativa
na próxima segunda-feira e, a partir daí, a gente possa estruturar um plano de ação para contribuir com inovação e tecnologia para o setor agrícola aqui de Nova Friburgo, que acaba também tendo impacto regional por conta de Teresópolis, Sumidouro, o cinturão verde do estado do Rio de Janeiro. A verdura, o legume que é consumido na capital, na Baixada, em várias regiões do nosso estado, eles são produzidos aqui na nossa região, em especial aqui em Nova Friburgo. Então a gente precisa dotar essa região de mais inovação, mais tecnologia, mais modernidade, para que então a gente avance nessa direção. E na terça-feira, dia 5 de agosto, às 9 da manhã, no Sebrae, no Espaço ARP, nós teremos a reunião setorial do setor de tecnologia de informação e comunicação. Esse é um setor que já tem, até pela sua própria natureza, uma modernização, um avanço tecnológico, mas a gente entende que há possibilidades de aprimoramentos e também de conexões com outros setores. Então, aqueles que estão nos acompanhando, né, nesse programa, que queiram participar dessa construção, segunda-feira, 18 horas, no IBELGA, setor agrícola, de agricultura, e na terça-feira, dia 5 de agosto, às 9 da manhã, lá no Sebrae, no Espaço ARP. Aliás, quem nunca foi no novo espaço do Sebrae, vale muito a pena. É um espaço quase que um coworking, né, com muita vivacidade, com frases, né, de impacto que fazem com que você reflita, e profissionais da mais alta qualidade, uma equipe fantástica que tem feito um trabalho incrível em prol de Nova Friburgo e região, porque, como falei, a Regional Serrana não é só atendimento aqui em Nova Friburgo, eles trabalham em toda a região. Então esse é o trabalho do Ecossistema Local de Inovação, que tem um plano de ação que fez com que nós estruturássemos e modernizássemos a antiga Serra do Silício, que era uma associação civil sem fins lucrativos, para Inova Free Valley. Então nós temos hoje um CNPJ chamado Inova Free Valley, que é essa associação com a possibilidade de captar recursos, gerenciar projetos, desenvolver iniciativas, lançar editais, para que Nova Friburgo e região, a gente tem falado muito sobre isso, né? O Inova Free Valley, ecossistema de inovação de Nova Friburgo e região, para que a gente possa fazer com que a nossa cidade, a nossa região, avancem na direção do futuro. A gente sabe que a tecnologia permeia todas as áreas do conhecimento, todas as atividades humanas, mas a gente sabe também que a aplicação tecnológica, a aplicação da inovação em setores específicos pode gerar resultados muito significativos num curto espaço de tempo. Então a gente vem trabalhando nessa direção, que é fortalecer Nova Friburgo e região como polo tecnológico no interior do estado do Rio de Janeiro. Além da capital, além de Niterói, além de Petrópolis, que é considerada a capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, além da Alterdata, lá em Teresópolis, que é a maior empresa de TI do nosso estado, que é um orgulho da nossa região, que nós tenhamos aqui em Nova Friburgo, nas cidades circunvizinhas, a possibilidade também de desenvolver ações que estimulem a modernização, a inovação, a tecnologia, a criatividade, como fatores estratégicos de desenvolvimento para a geração de empregos qualificados, para a fixação de profissionais, que a gente chama hoje de cérebros de obra, não mais de mão de obra, porque cada vez mais o trabalho também tem requerido conhecimento, não só aquele trabalho manual, que também é muito importante, precisa ser valorizado, mas o campo da inovação busca com que o salário médio seja maior, as oportunidades sejam mais amplas, enfim. Então esse é um trabalho que a gente vem realizando, que é um pouco o trabalho que eu venho fazendo nessas outras cidades, como falei, né, como citei no primeiro bloco, dessa atuação mais recente que eu venho empreendendo como consultor do Sebrae nas áreas de inovação e políticas públicas. Procurei dar um panorama geral. Primeiro bloco falando sobre a minha transição de carreira, segundo bloco falando sobre questões políticas e no terceiro bloco falando sobre ecossistema local de inovação. Quem quiser acompanhar de perto pode entrar também naquele Instagram que eu falei inicialmente, CNCTINF, que a gente sempre coloca informações lá, mas também no Instagram Inova Free Valley, com 2 L's e Y no final. @Inova Free Valley, @CNCTINF, e você acompanha as ações que têm sido desenvolvidas em prol do fortalecimento de Nova Friburgo e região como polo tecnológico, polo de inovação, polo de criatividade no interior do estado do Rio de Janeiro. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga, por essa atenção tão especial. Lembrando que pelo e-mail marcelo.verli@gmail.com, pelo WhatsApp 999175577 e também pelo meu Instagram, quase que eu falo Instagram de novo, pelo meu Instagram, @marceloverli, você pode acompanhar as ações que a gente desenvolve ao longo do tempo. E eu sempre gosto de citar 2 frases, né? Tantas vezes pensamos ter chegado, tantas vezes é preciso ir além. E uma outra frase que eu gosto muito: direção é mais importante que velocidade. Com essas 2 frases, então, eu fecho a nossa programação de hoje, agradecendo mais uma vez por sua atenção. Um grande abraço
Até a próxima.